E vamos agora ao capítulo 5, a criação de mais vida. Você deve se livrar de todo vestígio da velha ideia de que existe uma divindade que quer que você seja pobre, ou cujos propósitos somente podem ter valor se você continuar sendo pobre. Aqui nesse capítulo, Wallace D. Wattles vai contra essa crença de que Deus quer que você seja pobre, e é bem importante que você mude essa sua percepção, que você mude essa crença, caso você a tenha, porque isso vai auxiliar muito no seu processo de enriquecimento, no seu processo de prosperar. E em seguida, a gente consegue perceber no trecho que eu vou ler agora, como o termo substância inteligente, substância infinita, substância sem forma, qualquer outro termo que o Wallace D. Wattles está usando aqui no livro A Ciência de Ficar Rico, tem o mesmo significado que o termo o todo no livro O Caibalho. Então ele diz, a substância inteligente que é tudo, que vive em tudo e vive em você, é uma substância conscientemente viva. Então a substância inteligente está em tudo, está nas pequenas coisas da nossa vida. Eu até falo sobre isso ali na nossa última aula do The Journey, que o todo, que Deus está em cada mínimo detalhe. Ele está aí no seu subconsciente, ele está no dinheiro, ele está no rico, ele está no pobre, ele está de olho no seu processo também. E o Wallace D. Wattles traz pra gente que Deus é uma substância viva. Já que é uma substância conscientemente viva, ela deve ter o desejo natural e inerente a toda inteligência viva, isto é, deseja a criação de mais vida. Tudo que vive tem o propósito de ampliar sua vida, pois a vida, pelo mero ato de viver, gera mais vida. Uma semente lançada ao solo entra em atividade e, pelo mero ato de viver, produz mais uma centena de sementes. A vida multiplica-se ao viver. A vida está sempre tornando-se mais. Este é necessariamente o caso para que continue a existir. A inteligência também se circunscreve a essa necessidade de aumento contínuo. Cada pensamento que nós temos nos obriga a pensar um outro pensamento. A consciência está em constante expansão. Cada fato que aprendemos nos leva a aprender outro fato. O conhecimento está em constante expansão. Todo talento que cultivamos traz à mente o desejo de cultivar outro talento. Estamos sujeitos à urgência da vida, em busca de manifestações que nos levem a saber mais, a fazer mais e a ser mais. Então, essa substância inteligente está em busca de mais vida, já que ela é uma substância viva. E aqui, nesse último parágrafo que eu li, o Wallace D. Wattles, ele reforça que nós estamos sempre em busca de expressão e expansão. Então, nós, como seres humanos, queremos saber mais, fazer mais, ser mais. Quando a gente tem um pensamento, logo em seguida, nós tendemos a pensar um outro pensamento. Quando nós conquistamos um desejo, em seguida nós tendemos a desejar uma nova coisa. E isso é algo completamente natural, porque estamos em constante expansão. E para sabermos mais, fazermos mais e sermos mais, devemos ter mais. Devemos ter coisas para usar porque aprendemos, fazemos e nos transformamos apenas quando usamos coisas. Devemos enriquecer para que possamos viver mais. Se vocês observarem, o Wallace D. Wattles está reforçando, repetindo isso daqui. Ele já chegou a falar em outros capítulos, mas que nós estamos em um plano físico. Nesse plano físico, nós utilizamos dinheiro para pagar aulas, para comprar livros e etc. E aí, para você saber mais, fazer mais e ser mais, você precisa ter mais. O desejo de ter riquezas gera simplesmente a capacidade de ter uma vida mais digna em busca de realizações. Todo desejo é uma possibilidade não manifestada, esforçando-se para entrar em ação. Se você tem um desejo, é porque você tem a capacidade de realizá-lo. Caso contrário, você nem desejaria. Eu amo essa frase. Todo desejo é uma possibilidade não manifestada, esforçando-se para entrar em ação. O desejo é provocado por um poder que busca se manifestar. O desejo que nos faz querer ter mais dinheiro é o mesmo que faz uma planta crescer. É a vida buscando manifestar-se de forma mais plena. O desejo que nos faz querer ter mais dinheiro é o mesmo que faz uma planta crescer.
é a vida buscando manifestar-se de forma mais plena. Olha que legal isso. Nosso desejo de querer ter mais dinheiro é só um desejo por viver de uma forma mais plena, de uma forma melhor. É o desejo de trazer mais vida a esse mundo. A substância única e viva deve estar sujeita a essa lei inerente a toda a vida. Ela está permeada pelo desejo de viver mais e, por isso, submete-se à necessidade de criar coisas. A substância única deseja viver mais em você e, por isso, ela quer que você tenha tudo que lhe seja útil. Deus quer que você fique rico. Ele quer que você enriqueça, pois ele poderá se manifestar melhor por seu intermédio se você tiver muitas coisas para lhe dar expressão. Ele poderá viver mais em você se você tiver o controle ilimitado dos meios de subsistência. Então, falamos anteriormente que Deus está em tudo, que Deus está em você. E ele estando dentro de você, ele estando no seu subconsciente, ele quer que você enriqueça para que ele possa se manifestar melhor através de você, para que você consiga levar a mensagem dele para mais pessoas, para que você consiga viajar mais, ver mais as belezas que ele criou, para que você consiga exercer melhor os talentos que ele te deu e etc. O universo deseja que você tenha tudo o que você deseja ter. A natureza é favorável aos seus planos. Tudo existe naturalmente para você. Acredite que essa é a verdade. No entanto, é importante que seu propósito se harmonize com o propósito do todo. Cada um de nós tem um desejo dentro de nós mesmos. Sabe aquele desejo profundo, aquele desejo real e profundo que você tem há muito tempo, que está aí dentro do seu coração? Esse é um propósito que veio do todo, que veio dessa substância inteligente, dessa substância primitiva. É algo como que intrínseco a gente. Eu vou trazer o meu exemplo, né? Esse meu desejo de viajar o mundo, de ser nômade digital. Isso é muito meu. Eu não tenho um histórico de meu pai, minha mãe desejarem isso. Vocês estão entendendo? Parece que realmente foi algo que o todo implantou dentro de mim. Essa sementinha, esse desejo de viajar por aí. E aí, a partir do momento que a gente alinha aquilo que a gente está fazendo a esse desejo interior, as coisas fluem ainda melhor. Você deve querer a vida real, não o mero prazer ou a gratificação sensual. Viver é desempenhar uma função, e o indivíduo realmente vive somente quando ele executa todas as funções físicas, mentais e espirituais que é capaz de realizar, sem cometer excessos em nenhuma delas. Sem cometer excessos em nenhuma delas. Então, aqui, mais uma vez, o Wallace D. Wattles está reforçando o equilíbrio, a abundância, que é você ter tudo o que realmente quer e dar conta de usar. Não é sobre você acumular, não é sobre você cometer excessos, seja no plano físico, seja no seu plano mental. Então, excesso de determinados sentimentos negativos, enfim. Então, a gente deve exercer todas as nossas funções físicas, mentais e espirituais da melhor forma possível, no maior equilíbrio possível. Você não deve querer ficar rico para viver de forma bestial, apenas para satisfazer seus desejos primitivos. Isso não é a vida. No entanto, o desempenho de todas as funções físicas é parte da vida. Não vive de forma plena quem nega a manifestação normal e saudável dos impulsos do corpo. Você está em um plano físico, você é um ser físico, material, então você precisa dominar a matéria. E isso não significa negar os seus impulsos naturais. Você não deve querer ficar rico apenas para desfrutar de prazeres mentais, para obter conhecimento, para gratificar a ambição, para ofuscar os outros, para ser famoso. Tudo isso é parte legítima da vida. Mas aquele que vive somente para os prazeres do intelecto terá uma vida parcial e nunca ficará satisfeito com sua sorte. Você não deve querer ficar rico somente para o bem dos outros, para se perder em prol da salvação da humanidade, para vivenciar as alegrias da filantropia e do sacrifício. As alegrias da alma são apenas uma parte da vida, e elas não são melhores ou mais nobres do que quaisquer outras partes. Eu gosto bastante disso que ele traz aqui, mas de que nós não devemos buscar 100% apenas o sacrifício ou a filantropia. Ou seja, se você pegar todo o dinheiro que você tem e
utilizar todo o dinheiro que você tem para ajudar os pobres, se você doar todo o dinheiro que você tem, essa não é uma coisa inteligente a se fazer, porque aí você vai ser uma pessoa sem recursos. Então, usar todo o enriquecimento, usar essa busca pela prosperidade apenas em prol da filantropia e do sacrifício, não é a coisa mais inteligente a se fazer. Porque se fizermos isso, nós vamos estar prejudicando o nosso plano físico, a nossa expressão física. Você deve desejar enriquecer para poder comer, beber e ficar feliz sempre que for a hora de fazer essas coisas, para que você possa cercar-se de coisas bonitas, ver terras distantes, alimentar sua mente e desenvolver seu intelecto, para que você possa amar as pessoas e fazer gentilezas, e para que você possa desempenhar sua parte, ajudando o mundo a encontrar sua verdade. Olha só quantas coisas incríveis o dinheiro pode fazer, certo? Então é claro que não existe nada de errado em querer enriquecer. Mas lembre-se que o altruísmo extremo não é melhor, nem mais nobre que o egoísmo extremo. Ambos são erros. Livre-se da ideia de que Deus quer que você se sacrifique para os outros e que você pode garantir o seu favor fazendo isso. Deus não exige nada desse tipo. Deus quer que você dê o máximo de si para si mesmo e para os outros. E você poderá ajudar muito mais os outros dando o máximo de si mesmo do que de qualquer outra forma. Quando você dá o seu máximo no seu trabalho, quando você dá o seu máximo buscando ser uma pessoa melhor, você está ajudando a si mesmo e está ajudando aos outros. E, continuando, a única forma de dar o máximo de si mesmo é enriquecendo. Se você não enriqueceu, você ainda não está no máximo de você mesmo. Assim, é certo e louvável que seu primeiro e melhor pensamento deva dirigir-se para a aquisição de riqueza. Se você ainda está na escassez, se você ainda está se privando daquilo que você realmente deseja, você não está exercendo seu máximo potencial. Lembre-se, no entanto, que o desejo da substância é para todos, e seus movimentos devem gerar mais vida para todos. Não há como dirigi-la para menos vida a qualquer um, porque ela está em todos, buscando riquezas e vida. A substância inteligente proporcionará coisas a você, mas não privará os outros somente para dá-las a você. Prestem bastante atenção nessa parte. A substância inteligente proporcionará coisas a você, mas não privará os outros somente para dá-las a você. Você deve se livrar do pensamento de competição. Você deverá criar, não competir pelo que já foi criado. Você não precisa retirar nada de ninguém. Você não precisa realizar negociações ferrenhas. Você não precisa enganar nem tirar proveito de ninguém. Você não precisa que as pessoas trabalhem para você por menos do que elas ganham. Você não precisa cobiçar a propriedade alheia ou manter olhos desejosos nelas. Ninguém tem nada que você também não possa ter, sem que seja necessário tomar do outro. Você se tornará um criador, não um concorrente. Você conseguirá ter o que deseja, mas de tal forma que quando você conseguir o que deseja, todas as outras pessoas terão mais do que tem agora. Esse trecho é sensacional. Primeiro, porque o Wallace D. Wattles, ele já traz pra gente toda essa questão de que nós não devemos ter uma mentalidade de competição, de concorrência, de ficar competindo pelo que já foi criado. Nós devemos ter uma mente voltada para a criação, para criar, porque nós não precisamos tirar nada de ninguém. As negociações, as relações, elas podem ser ganha-ganha, que é o que o Wallace D. Wattles fala aqui no final. Quando você conseguir o que deseja, todas as outras pessoas terão mais do que tem agora. Isso vai bem contra crenças que a sociedade tem. Então, muitas vezes, nós pensamos, né, que para um ganhar, o outro tem que perder. Muitas pessoas têm essa crença de que, se eu estiver fazendo uma venda, por exemplo, o outro está perdendo dinheiro e eu estou ganhando, sendo que, na verdade, o ideal e o que nós precisamos buscar e o que é possível acontecer é você ganha e o outro ganha. Você enriquece, isso significa que outras pessoas estão tendo mais do que tem agora também. Porque se você está enriquecendo da maneira correta, o que você está fazendo? Você está gerando mais valor para outra pessoa.
Então, outras pessoas também estão conquistando mais vida, como Wallace D. Wattles traz aqui no livro. Além disso, outra parte que é bem interessante aqui desse trecho é quando ele diz que você não precisa cobiçar a propriedade alheia ou manter olhos desejosos nelas, porque ninguém tem nada que você também não possa ter, sem que seja necessário tomar do outro. Ou seja, você não precisa invejar o que o outro tem, ou se sentir mal quando vê que outra pessoa tem algo que você ainda não possui. O que nós precisamos buscar? Admirar quem possui a riqueza e enxergar isso como se o outro consegue, eu também consigo. Porque no fim das contas, todos nós temos o mesmo potencial de criação. Deus deu para todos nós o poder de pensar. Então todos nós somos capazes de criar o que realmente queremos, o que realmente desejamos. Então, evite esse pensamento, esse sentimento, sabe, de inveja. Claro que esse processo ele vai se aprimorando à medida que você vai fortalecendo, né, o seu poder pessoal, estudando mais sobre mentalidade, entendendo o seu potencial de criação e etc. Mas o ideal é que você olhe para a riqueza do outro, olhe para as conquistas do outro apenas como se ele conseguiu, é porque eu também consigo. Perfeito? E aí, continuando. Estou ciente de que há pessoas que ganharam muito dinheiro agindo de forma diretamente contrária às afirmações do parágrafo acima. E por isso, preciso dar mais uma explicação. Os homens plutocráticos, que se tornam extremamente ricos, às vezes enriquecem somente por meio de sua extraordinária habilidade competitiva. Outras vezes, eles inconscientemente se relacionam com os grandes propósitos e os movimentos da substância para a edificação geral por meio da evolução industrial. Rockefeller, Carnegie, Morgan, entre outros, foram agentes inconscientes do Supremo no trabalho necessário de sistematização e organização da indústria produtiva. E no final, o trabalho deles contribuiu imensamente para o desenvolvimento de mais vida para todos. O momento dessas figuras chegou ao fim. Eles organizaram a produção e em breve serão sucedidos pelos agentes da multidão, que organizarão o maquinário de distribuição. Os multimilionários são como os répteis gigantescos da pré-história. Eles desempenham um papel necessário ao processo evolutivo, mas o mesmo poder que os produziu também os eliminará. E é bom ter consciência de que eles nunca foram realmente ricos. Na verdade, um registro da vida privada da maioria das pessoas dessa classe nos mostra que elas eram, entre os pobres, as mais abjetas e miseráveis. As riquezas garantidas por meio do plano competitivo nunca são satisfatórias e permanentes. Elas pertencem a uma pessoa hoje e amanhã a outra. Lembre-se, para enriquecer de forma científica e determinada, você deve pôr-se completamente acima do pensamento competitivo. Não imagine, nem por um instante, que o suprimento existente é limitado. Assim que você começa a pensar que todo o dinheiro está sendo repassado e controlado por banqueiros e outros, e que você deve se esforçar para que sejam promulgadas leis que detenham esse processo, nesse exato momento você passará a ter uma mente competitiva, e seu poder de causar a criação se perderá momentaneamente. E o que é pior, os movimentos criativos que você já havia instituído acabarão sendo interrompidos. Saiba que existem muitíssimos milhões de dólares em ouro ainda não explorado nas montanhas da Terra. E saiba que se não houvesse, a substância pensante criaria mais para suprir nossas necessidades. Então Wallace D. Wattles diz pra gente que nem por um momento nós devemos pensar com uma mente competitiva. Por quê? As riquezas garantidas por meio do plano competitivo não são satisfatórias, não são permanentes. Então, hoje elas pertencem a uma pessoa, amanhã podem pertencer a outras. Pessoas podem perder facilmente essas riquezas conquistadas pelo plano competitivo. E aí, se vocês pararem para pensar, quando nós estamos voltados para essa mente competitiva, de competição, nós estamos pautados na crença de que não há recurso suficiente para todos. Nós estamos pautados na escassez. E exatamente por isso que uma mente voltada para a competitividade, na verdade, não vai atrair as riquezas de uma forma
permanente. Por quê? Porque ela está pensando de uma maneira escassa. Escassez atrai escassez. Perfeito? Continuando. Saiba que o dinheiro que você precisa surgirá, mesmo que 1000 homens precisem ser levados a descobrir novas minas de ouro no futuro próximo. Isso me lembra muito o que Bob Proctor falava, que todo suprimento de dinheiro está disponível para você. Então, muitas vezes a gente fica preso nesse padrão de escassez, nessa mente de que vai faltar, sendo que, sim, se estivermos pautados nessas premissas da ciência de ficar rico, se seguirmos tudo que está aqui, o dinheiro que você precisa surgirá. Mesmo que 1000 homens precisem ser levados a descobrir novas minas de ouro. Nunca dê atenção ao suprimento visível. Olhe sempre para as riquezas ilimitadas das substâncias sem forma e saiba que elas chegarão a você e rapidamente você as receberá e usará. Ninguém, ao represar o suprimento visível, é capaz de impedi-lo de conseguir o que é seu. Então, muitas vezes, a sua mente pode estar focada apenas no suprimento visível, mas lembra do que o Wallace D. Wattles já trouxe pra gente, que o suprimento visível ele é praticamente inesgotável e o suprimento invisível é inesgotável. Então, se acabar todo o ouro e prata, mais ouro e prata será criado. Nunca dê atenção ao suprimento visível. Ele vai te enganar. Desse modo, nunca se permita pensar nem por um instante que todos os melhores locais de construção já estarão tomados, a menos que você se apressar, antes mesmo de você estar pronto para construir sua casa. Nunca se preocupe com os truches e os grupos de capitais, nem fique ansioso temendo que eles possam se tornar em pouco tempo donos de todo o planeta. Nunca tenha medo de perder em uma competição o que você deseja. Isso não pode acontecer, pois você não está buscando nada que já tenha dono. Lembre-se, você está causando a criação daquilo que deseja, a partir da substância sem forma, cujo suprimento é ilimitado. Mantenha em mente as fórmulas afirmadas a seguir. Antes de eu repetir as fórmulas, eu só quero reafirmar sobre a importância de você, ao invés de ficar focando na competição ou focando no outro, focando na concorrência, foca no seu, foca na criação. Você só precisa focar no seu desejo, sem ficar imaginando que as coisas são limitadas, escassas. Não são. Mesmo que as aparências te digam que são limitadas, não são. Os recursos são infinitos, as possibilidades para o universo trazer as coisas que você deseja para você são inúmeras. Muitas vezes você não consegue enxergar, é só isso. Você não está conseguindo enxergar, mas o universo enxerga. A substância sem forma pode tomar a forma que você desejar. Tem uma frase que a Luana Carolina costuma repetir muito, mas que quem foca na concorrência já perdeu. E não perdeu para a concorrência, perdeu para si mesmo. Porque se você foca na concorrência, você está deixando de criar. Então você perdeu para você mesmo. E aí, para a gente fechar, vamos ler as fórmulas afirmadas que o Wallace D. Wattles repete para a gente. Se vocês pararem para pensar, o Wallace D. Wattles está fazendo o quê ao longo de todo o livro? Repetindo, repetindo, repetindo. Porque ele sabe como isso é importante. Há uma matéria pensante, a partir da qual todas as coisas são criadas, e que, em seu estado original, permeia, penetra e preenche os interespaços do universo. Um pensamento dessa substância produz a coisa imaginada pelo pensamento. O homem é capaz de formar coisas em seu pensamento e, gravando seu pensamento na substância sem forma, pode causar a criação da coisa pensada por ele. Perfeito? Vamos então, no próximo podcast, para o capítulo 6. Como as riquezas chegam até você. Até lá!